Minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV. Também você pode dar o comando aí, Alexa, para ouvir a Folha FM a todo instante. Tem a opção também de você acessar os nossos aplicativos, nosso aplicativo, para Android ou iOS, ou os aplicativos também que tocam rádio, para você ouvir a Folha FM aonde você estiver. 8h16, de volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Campos tem hoje tempo bom, céu claro com sol, temperatura agora é de 28 graus. 28 graus. A previsão para hoje deve chegar a 33 de máxima, sensação térmica de 35. O Instituto Nacional de Meteorologia traz o seguinte: a chuva que vem chegando para a região sudeste já a partir de agora deve chegar aqui na nossa região norte do estado do Rio de Janeiro só no domingo, finalzinho da tarde do domingo, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Porém, as temperaturas continuam lá em cima, tanto a mínima quanto a máxima. Dá uma diminuída naquela impressão de calor. A chuva dá mas não diminui muito o calor, não. Ao contrário, em alguns casos, aquela umidade relativa do ar aumenta e aumenta também a sensação térmica. Bom, voltamos com o nosso convidado Maurício Cabral, presidente da ASIC em Campos, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Mensagem para você aqui, daqui a pouco você dá um bom dia a ele também. Bom dia, Cláudio, parabéns pelo programa com Maurício, que é uma grande liderança. O Frederico, manda um abraço para ele. Um grande parceiro, é uma referência para mim. Enquanto você fala de agronegócio, tenho a oportunidade de dividir a cadeira com ele lá na Fundenor, junto com o Henrique da Hora, junto com o Anderson, Rodrigo Lira, o Leonardo. Tem uma turma boa lá na Fundenor, então um abraço para Carlos Frederico, uma honra receber aí o seu bom dia, meu amigo. Isso é bom. E cara, a gente precisa de boa liderança para influenciar, para poder... Ronaldo Bartolomeu. Justo, para poder fazer essa coisa de mudança de cultura, mudança de hábito de uma população, que aí vira cultura. Você só consegue através, é claro, que das lideranças, dos trabalhos bem realizados, com boas intenções, para poder a gente ver o bem comum. Que o bem pessoal, nós já estamos enjoados de ver. Bem de cada um. Aqui, por exemplo, nós temos um presidente da Alerj, um deputado atuante, trabalhador, lá o Bacelar, mas não vejo se posicionar diante de um importante fato como esse. Convidar ele para participar também dessa tema, convidar o secretário de Turismo, o Tutuca, né? Eu também faço parte do Convention Bureau, que é de turismo, chamar a nossa federação, como o Guilherme Abreu, que é do turismo, junto com o Tutuca, junto com a Alerj. Não é um trabalho sozinho, é um trabalho a quatro mãos. Não, mas se você tem um presidente da Alerj, que é do seu município... Tem que ver, tem que chamar para perto. Bora aí, ô Bacelar, vamos... né? Chamar os atores, nesse momento, chamar a CEDENF, chamar todo mundo, fazer uma mesa... não é mais mesa, fazer uma mesa para discutir o assunto, mas discutir o assunto para que ele não ocorra mais. Esse é o grande diferencial, Cláudio. A gente não tem que discutir o assunto para resolver o problema que está agora, iminente. A gente tem que já criar alternativa para que não aconteça mais. Esse é o diferencial. Empreendedorismo diz respeito sobre isso. Não é para tapar o sol com a peneira ou resolver o problema pontual. Nós temos que, nessa mesa, já criar alternativas, porque eu troco com muita facilidade a palavra dificuldade por desafio, tá? Quem me conhece sabe que eu sou otimista, sabe que naturalmente o empreendedor é otimista, e a gente troca com muita facilidade dificuldade por desafio. Para mim isso é um desafio, não é impossível, mas senta na mesa todo mundo,
Alerj, Sedenf, é sentar na mesa. As pessoas já foram eleitas. As pessoas já estão postas no cargo. Ali sai a coisa política e entra a coisa, o bem comum, né? Entendeu? E aí o objetivo é esse, é sentar 4 mãos, ser secretário de Estado, a nossa secretária aqui de turismo, secretário de desenvolvimento econômico, né? Enfim, chama todo mundo, senta na mesa e vê o que a gente pode fazer junto. É simples assim. Acredito muito nessa união. A interlocução e o diálogo, não tem dúvida. E o presidente da Alerj participando, a coisa fica muito mais empoderada. São 8h21. Maurício, virando um pouco a chave para a questão de política econômica municipal, ou pelo menos expectativa com as políticas para o município de Campos no que diz respeito a crescimento, desenvolvimento, que passa por tudo, passa por saúde, passa por educação, transporte público. O Vladimir esteve aqui logo depois da eleição, analisando a sua vitória, votação histórica, ganhou em primeiro turno com 69,11% dos votos válidos, 192.232 votos, uma votação histórica. Em porcentagem, ele não passou o pai, que foi 70,6% em 1998, e não passou a mãe, que foi 69,96% também. Mas ele, em números totais, número de votos de eleitores, ele teve 192.232 votos. E ele mesmo disse aqui que em relação ao mandato anterior, ele foi comparado a Rafael. Beleza. Só que em relação a esse mandato, agora, ele vai ser comparado a ele mesmo. E que, palavras dele, o sarrafo ficou alto porque ele conseguiu fazer muita coisa. Como é que você analisa agora, ou pelo menos traz as suas expectativas para a gente com esse novo governo? Aliás, a reeleição surgiu baseada nisso. 4 anos é muito pouco para um governo conseguir fazer tudo. Precisa de 2 mandatos, de 8 anos. Então, esse vai ser aquele mandato que vai acontecer? Olha, qualquer reeleição, Cláudio, ela é muito positiva para quem está na situação. Ela é muito positiva porque ela define a continuidade de um trabalho. Ponto. Então, então isso por si só já fala por si. Então, quando você tem uma continuidade de um trabalho, né, de uma reeleição, você pode dar continuidade a um trabalho sem ter a interrupção do mesmo. Então, isso é positivo, isso é muito positivo. Nós saímos de uma pandemia, como você falou, barril do petróleo estava pela metade do preço. Nós tivemos um período de 4 anos que a gente precisou de reestruturar o município. Isso foi feito, né? Para alguns setores podiam ser mais, outros podiam ser menos, enfim, isso não vamos discutir o caso disso. O que a gente tem que discutir é: estruturamos o município, a reeleição aonde você vai poder ter continuidade do trabalho que você está fazendo, e você tem uma situação agora altamente oportuna, que é os reinvestimentos que vão acontecer na Bacia de Campos, na ordem de mais de 23 bilhões de dólares, que vão ser 120 e poucos bilhões de reais. Só agora, para esse primeiro ano aqui, já vão ser investidos 13 bilhões de dólares. Então o momento é extremamente oportuno. Agora, é necessário fundo garantidor? Necessário. Necessário diversificação da economia? Necessário. Então, é um momento que a gente agora tem que sentar e falar de diversificação da economia, porque no início do nosso primeiro bloco a gente falou o seguinte: cavalo selado só passa uma vez. No nosso município está passando pela segunda vez. Há a continuidade da gestão pública, que é um fator positivo para quem é o ente público, né? Então, tá aí, a maioria dos secretários continuaram, nós temos aí secretários. Nós não tínhamos uma secretaria de turismo, vocês não fazem ideia como que é importante ter uma secretaria de turismo dentro do município, uma secretaria
de agricultura. Nós temos grandes atores no agronegócio, como o Sindicato Rural, com o Ronaldo Bartolomeu. Nós temos aí atores, nós temos uma UENF, nós temos um Sindicato Rural, nós temos uma Fundenor, nós temos pessoas, atores como o Frederico, que está aí conosco, né, ao vivo. Então, nós temos um cenário que pode permitir a diversificação da economia. Eu vou te falar, você me perdoa estar repetindo isso. O momento é de diversificar a economia, mas isso tem que ser imperativo, tá? Isso tem que ser imperativo. E outra coisa, tem que ser empírico. A gente tem que pegar as coisas, não estou fazendo trocadilho não, é imperativo, ou seja, tem que acontecer e tem que ser empírico. A gente tem que pegar as outras oportunidades que deram certo nos outros lugares, que não tem royalties ou que não tem porto, etc., e saber o que a gente vai fazer. Né? Diversificação da economia é o caminho. Então, e a gente ainda tem nós somos facilitadores. Royalties, proximidade portuária, BR-101 que passa dentro do município, topografia é plana. Então vamos convidar, vamos chamar consulados para cá. Vocês não querem investir aqui não? Né? Porque o cara, a cada $1 milhão que ele investe aqui, são 6 milhões de reais, né? Que gera por causa da diferença do dólar. Então o nosso país é convidativo. Qualquer investimento que você faça no Brasil, ele é ainda convidativo, apesar dessa carga tributária alta que nós temos no Brasil e essa carga tributária alta que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Né? Isso é uma outra coisa que a gente fala o seguinte: você tem São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, tudo com ICM a 12%, com IPVA a 2%. Por que o estado do Rio é 20% mais 2% de ICM e IPVA 4%? Isso é outra coisa para a gente levar para a nossa alerge. A gente tem que ter uma equiparidade tributária, porque o Espírito Santo está pegando. Olha o que está acontecendo com o Espírito Santo a 40, 50 quilômetros daqui, com essa diferença de ICM. Você vê que você vai vender no comércio eletrônico, abrindo uma empresa no Espírito Santo, você vai pagar um ponto tanto de ICM no comércio eletrônico. Vai explodir. O que a gente tem que fazer precisamos arregaçar as mangas, fazer o estado do Rio convidativo, fazer o município ser convidativo, né? Então a continuidade da gestão pública é oportuna, mas a gente tem que falar de diversificação da economia e cuidar de modal. São essas duas coisas aí, porque o investimento está vindo de novo. Eu elenquei aqui, por minha conta e risco, há um tempo atrás, analisando todos os problemas que a gente tem de saúde, que é sério, isso é coisa muito séria. O problema de saúde no Brasil, graças a Deus que a gente tem um SUS, mas capenga muito em alguns momentos. Elenquei aqui a questão da educação em Campos, que evoluiu, melhorou, mas ainda está muito longe daquilo que é o ideal. E assim, não tem um reconhecimento, não tem uma valorização dos profissionais envolvidos com a educação. Não tem. Melhorou, sim, já deu um avanço, claro. Mas na parte humana, a Secretaria de Educação fica muito a desejar. Na parte técnica melhorou, sim, isso aí não tem a dúvida. E por aí vai. Bom, mas isso é um comentário meu, mas o meu não importa sobre o seu, é só para a gente ter uma noção da pergunta. Eu elenquei aqui 2 grandes desafios que o Vladimir tem e que precisam ser resolvidos. Primeiro, RPA com o TAG feito com o TCE, onde não pode mais pagar o salário permanente ou dívidas com o dinheiro dos royalties, e aí, naturalmente, entram os RPAs, mais de 10 mil RPAs, e tem que regularizar, tem que regulamentar isso. Eu acho que eles encontraram uma solução, não sei, estamos aguardando aí a oficializar essa notícia, mas é que eles criariam, a prefeitura vai criar DAS 8 e 9, hoje vai até 7, e os DAS 8 e 9 poderiam então absorver esses RPAs. Isso é por enquanto, uma especulação, não tem nada oficial. E outra situação, o transporte público municipal precisa resolver essa demanda. Houve uma mudança naquela oferta do PAC, né? E a princípio teria mudado os prazos, juros, teria mudado tudo, dificultando o acesso das empresas naquela situação. Até vou fazer um comentário aqui, porque até ontem, e aí a gente fica nesse fogo cruzado, e eu como cidadão me sinto na obrigação de falar isso. Desculpa, rapidinho. Não, mas assim, até ontem a oposição em Campos batia muito nesse PAC.
Não, porque a prefeitura vai ser avalista desse negócio. E a prefeitura não pode ser avalista, não pode pegar mais esse... Chegou-se a chamar a venda do futuro de novo, que Vladimir estava fazendo a venda do futuro. Como o governo federal teria mudado essa opção de empréstimo, agora a oposição já está criticando porque o governo não quer mais pegar o dinheiro. Você vê que tem um jogo de interesse pessoal e não é para o bem da população? Na minha opinião, eu vejo assim. Aí está lá a oposição toda criticando o governo que não vai mais pegar o dinheiro com o PAC. Poxa, se até ontem não prestava, por que agora presta? Então é uma coisa pessoal que se traz para o campo administrativo público que prejudica a gente. Mas vamos lá. Sobre o transporte público, o que você elenca aí como necessidade prioritária para que o governo resolva sem errar, sem chance de erro? Eu elenquei aqui 4 pautas, 4 assuntos. Primeiro, aproveitar os investimentos que vão ser gerados na nossa região com a Bacia de Campos. Esse é o primeiro item. Aproveitar e fazer, transformar esses investimentos que vão vir em diversificação de economia, que é aproveitamento que vem através desses investimentos dos royalties, que é crucial que o município desenvolva estratégias eficazes, né, para maximizar os benefícios de investimento da Bacia de Campos, garantindo o recurso gerado que sejam aplicados em projetos sustentáveis. O dinheiro que entrar, oriundo desses investimentos, tem que reverter em projetos sustentáveis futuros. Esse é o primeiro passo, são os desafios. Melhoria da infraestrutura. A gente tem que ser um município convidativo de infraestrutura. As pessoas têm que entender que chegar na região portuária através de Campos, nos distritos industriais, e chegar em Campos tem que ser convidativo. Eu não posso levar 1 hora de Macaé para cá, mais 1 hora da Polícia Rodoviária para Campos. Isso não pode acontecer. Gestão orçamentária. Nós tivemos aí uma aprovação que foi muito positiva da LOA, foi rápida, foi objetiva, gerou 2,8 bi, foi rápido, não teve toda aquela discussão que teve do ano retroativa, teve um aumento de quase 5%, isso é positivo. Então, fazer uma gestão orçamentária priorizando investimento nas áreas estratégicas que visam o desenvolvimento econômico. Diversificação da economia, mais uma vez, você vai me ver repetindo isso, é imperativo que definitivamente isso ocorra. E a redução das pessoas, isso vai, sabe, essas 4 pautas que eu falei, sabe o que ela vai gerar? Vai gerar a redução de pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Vai gerar a diminuição do assistencialismo. Porque chegar essa notícia que a gente recebeu hoje, com as pessoas que são beneficiadas, claro que é o contexto da família, com pessoas que geram CLT, nós chegamos a municípios que não tem nem royalties. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar. Diversificação da economia. Cláudio, esse é o caminho. E não é difícil fazer isso, não. É fácil fazer isso. 2 pastas, turismo e agronegócio. Na LOA agora, de 2025, o valor para o agronegócio foi menor do que foi do ano passado. Isso não é um caminho saudável, pelo que eu vejo. Eu acho que é importante, mesmo que não esteja previsto na LOA, mas que foi menor, que ele tenha que voltar a ser um grande investimento no nosso município. Tem que acontecer investimentos no turismo, não turismo de lazer, turismo de negócio, turismo receptivo, como diminuição de assistencialismo. E também o agronegócio. Não é cultural no nosso município o agronegócio, ele tem que se tornar. Mas se a gente já tivesse feito isso, Cláudio, há 20 anos atrás já era. Porque você consegue fazer pequenas granjas dentro de cada propriedade rural aqui do município, e não é caro fazer isso, tá? O problema é ração? Não, o problema não é ração. Milho você planta, 3 meses está colhendo, você já está tendo ração ali, né? Então, também não é difícil ter ração. Você tem fábrica de ração do Espírito Santo, você pode fabricar ração aqui em vez de comprar ração. Então, passa 2, 3 meses, 1 ano fazendo a matéria-prima da ração e depois vai para... Enfim, solução tem, mas são desafios que eu elenquei aqui, tá? Que são, mais uma vez, aproveitar muito bem os investimentos para a diversificação da economia, melhoria da infraestrutura e gestão orçamentária. Quando eu era ainda vice-presidente da SIC, nós tivemos uma reunião com o nosso secretário Wagner, que está fazendo um trabalho importante, e um número nos deixou preocupados. Na época a gente falou com o Wagner, da folha de pagamento do município já representar 50% do orçamento.
E isso era o número que a gente tinha que sentar e resolver isso. Como é que você pode ter uma folha de pagamento que ela compromete metade do orçamento do município? É como se você, tivesse uma empresa e metade do que você lucra na sua empresa está voltada para a folha de pagamento. Ela pode chegar a 30%, 35%, no máximo 30%, etc. Ou seja, é mais um indicativo que a gente tem que diversificar a economia para que a folha de pagamento do município não represente 50%. Então, são coisas que a gente tem que atentar. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal, como diz aqui na roça, está lá tá rompendo na beirinha. Esse é um desafio, tá? Esse é um desafio. 53% referente à arrecadação não pode passar, né? Eu acho que o máximo mês. Campos está ali, bem próximo desse índice. Quando nós tivemos essa reunião com o Wagner, foi há 3 anos atrás, já sinalizava que em 2025 a gente ia chegar nesse número. Ou seja, a gente tem que colocar um freio aí e verificar o que a gente pode fazer para melhorar isso. Se tem um cara certo no lugar certo, esse é Wagner. Eu acho que isso é unanimidade também. Olha, nós tivemos Ele resolve muito bem. Nós tivemos alguns números positivos. No ano passado abriram mais de 1.800 empresas. Tá? Então, se você colocar 2 empregados para cada empresa que abriu aqui em Campos, dá 3.600 funcionários. Então, ou seja, a iniciativa privada está fazendo o dever de casa dela. Né? A gente está abrindo, a gente passou a pandemia, as pessoas estão abrindo, 1.800 empresas abrindo em Campos. É claro que você tendo uma infraestrutura boa, uma mobilidade urbana melhor, isso vai melhorar ainda mais. Por exemplo, quando você falou do ônibus aí, é importante a gente voltar a melhorar a mobilidade urbana, o transporte público de qualidade. Nós temos demanda de ônibus e eu não concordo com o ônibus elétrico nesse primeiro momento, porque ele é caro. Eu concordo com o ônibus a gás. É um combustível que não polui, né, como os fósseis, e ele é 1/3 mais barato do que o elétrico. O ônibus a gás é 1/3 mais barato do que o ônibus elétrico. A gente não tem estrutura de eletricidade para colocar 150 ônibus carregando. Esses ônibus vão ficar a noite inteira carregando e o custo não é questão de ficar carregando. Você tem que botar placa elétrica, placa solar, você tem que fazer isso, toda a estrutura de carregamento, etc. Então, o transporte elétrico dentro do município ele funciona muito bem, tanto para iniciativa pública ou privada. Ele é muito convidativo, o modal, o veículo elétrico. Só que nesse momento, o ônibus a gás, você para num posto e carrega em 15 minutos. Então, e custa 1/3 do preço. Então, o ônibus a gás, ele é mais barato, custa 1/3 dos 500 milhões, vamos supor que viesse 500 milhões, eu botaria 3 vezes mais ônibus do que os 500 milhões de ônibus elétricos. E você carrega o ônibus a gás ali num posto em 15 minutos. Então, eu acho que o primeiro momento seria melhorar. Isso é importante fazer, usar esse recurso que vai vir do Ministério das Cidades para a mobilidade urbana, para investimento de ônibus, mas não vir com ônibus elétrico. Vem com ônibus a gás no primeiro momento. Gás, nós temos o que tem mais ali jorrando é gás, abastece rápido e você melhora com menos, você bota mais ônibus com o mesmo dinheiro. Você bota 3 vezes mais. Então, eu não sei como que a indústria automobilística está investindo nessa questão do gás. Eu não sei se... Porque, de repente, tem um... Não estou discordando ou concordando com vocês. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas... Não, a questão é o seguinte... técnica. A questão claro, a gente não... Eu não sei se a indústria tem isso disponível. Não sei se o governo teria esse dinheiro disponível para esse tipo de combustível, já que... Assim, combustível gás? Não, o gás tem. Não, eu estou falando do pacote do governo, do PAC, pelo seguinte, eu não sei, eu estou só... Você tem pro ônibus a gás, né? A gás, porque existem acordos, como por exemplo, de emissão de gases. Então, você pode ser que esse PAC tenha saído com o ônibus elétrico para diminuir a emissão de gases, que é o crédito carbono. Então, pode ser que seja isso. Pode ser, mas eu estou questionando a comparação que você faz aqui para a gente, automaticamente a gente vai preferir o gás, como você falou, tudo bem. Mas eu estou questionando se o PAC vem especificamente para o transporte elétrico, aqueles acordos ambientais mundial, né, que você tem que fazer. E o Brasil participa e faz. De repente, você num encontro desse tem o compromisso de diminuir a emissão de gases. Então,
Você veio do Rio por 20, isso um ônibus etc. elétrico. Não sei se. Também não sei se é isso. Mas é uma ideia. Você pode. Pode ser. Na verdade, o que se. É porque eu penso como gestor, né? Gestor fala o Sim. seguinte: peraí, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade de mobilidade urbana de transporte coletivo de excelência. Eu vou gastar com um veículo que custa 3 vezes mais. Aliás, tem gente que fala muito essa questão de carro elétrico, não é isso tudo aí ainda não. Não, para dentro da cidade funciona. Não, mas isso para a Europa, por exemplo, a Europa produz energia suja, cara. O Brasil é um dos poucos países que produz energia limpa. A maior parte da nossa energia de hidrelétrica é limpa. Hidrelétrica é limpa. O que é ruim são as usinas de gás e também de carvão. Sim. A Europa é carvão puro, carvão. Então, assim, mas eu acho legal. O que a gente precisa é de que venham as ações imediatas, mas ações, aquilo que você falou, que não gerem problemas futuros maiores do que o que nós já temos hoje. Porque é o seguinte, vamos esquecer esse investimento que vai 20, 500 milhões de reais. Eu tenho um ônibus aqui em Campos movido a diesel. Todos os ônibus nós são movidos a diesel. Nós temos um subsídio da prefeitura para ajudar isso a passagem. É mais fácil subsidiar o gás ou o diesel? É mais barato o gás. Então a gente já podia estar fazendo a troca ou renovação de frota de transporte público já para o gás, independente de qualquer pacote público da cidade, porque subsidiar o gás é mais barato que o diesel, né? Então é muito mais barato subsidiar o gás do que o diesel, né? Eu falo nesse sentido. E verificar se realmente essa linha, você falou uma coisa importante, saber se essa linha de crédito está vindo, ela tem uma assinatura ou uma rúbrica específica para veículo elétrico, né? É só ler, entender e soltar. Ó, pesquisei rápido aqui, a produção de ônibus a gás natural e biometano está em expansão. Gás natural é um combustível fóssil que pode ser usado em veículos como ônibus e tal. Enfim. Tem caminhão já usando gás. Já tem, sim. Você passa na estrada aí, você vê aqueles caminhões verdes, né, com os tanques amarelos. Os caras estão fazendo ligação interestadual a gás. Porque o cara para ali, o caminhão a gás, ele polui menos, é mais barato, ele para em qualquer posto de gás na estrada, aonde que ele tem ali, abastece na hora, não precisa ficar recarregando. Então vamos lá, ó, para incrementar aqui meu comentário, isso aqui é pesquisa, tá, gente? De inteligência artificial. Sim. Vamos lá. A produção de ônibus a gás natural e biometano pode apresentar desafios como custo inicial de instalação de biodigestores, adaptação da infraestrutura para acomodar o novo combustível, coleta e processamento de resíduos orgânicos em larga escala. Esse é o biodiesel. Isso gera um trabalho muito grande de estrutura. Aceitação pública, questões regulatórias e políticas. Esse é o biodiesel. Não, e gás também. Não, e gás também. Tá? O gás natural e biometano. Os dois. Nessa parte aqui da pesquisa. Mas é o que eu te falo, muito superficial e não é discordando de você. É só ele trazendo elementos aqui para o debate, para a gente poder entender, para a gente poder alcançar. Uma coisa é certa, repito, se faça a solução, já que estamos com problema, não tem jeito, o problema está aí, mas que se encontre a solução, que não vire um outro problema depois. Claro. Esse é que é o maior desafio agora. Como diz aquele ditado, vamos errar? Vamos, mas erros diferentes. Sim. Não os mesmos erros, por favor. Vamos nós. Bom, partindo para aqui são 8h44, eu vou te propor para a gente fechar aqui rápido, para a gente falar de Brasil. Expectativa aí com o atual cenário da economia brasileira e mundial, evidentemente que tudo implica no dia a dia da gente. Nós temos hoje o dólar em alta, caiu um pouco em relação ao que estava, mas ainda é considerado em alta. Tem uma desvalorização do real de 25% em relação ao dólar. Nós temos hoje... Que nunca aconteceu, que nunca havia acontecido. Né? Que nós temos hoje um custo muito alto em um dos itens mais importantes e mais trabalhados por esse governo que está aí, que é o carrinho do supermercado. O carrinho do supermercado é importante para qualquer governo. Sim. Um país em desenvolvimento. Você viu como é que diminuiu o mesmo valor que a gente tinha? O poder de compra nosso está muito baixo, as coisas estão muito caras. Eu vou elencar aqui vários produtos? Posso, mas pode colocar óleo, pode colocar arroz, feijão. Se colocar o café, só para encurtar aqui a conversa,
café está 46% pelo menos mais alto do que a média normal. Ou seja, Isso é absurdo. 50, quase 60 reais um quilo de café comum. Aí você tem essa inflação que está acima da meta, do que era estipulado. Sim. Você tem juros altos que implicam diretamente na nossa vida. A gente não entende muito sobre taxa Selic, sobre Copom. O povo brasileiro, no modo geral... Não é um assunto que é comum nas escolas. Não é muito, que deveria muito ser debatido que deveria. E aí vem... para dias 28 e 29, o Copom deve se reunir de novo. A taxa Selic hoje é aquela taxa que regula tudo, inclusive o preço dos alimentos, o preço do combustível, tudo. E taxa de juros aí no banco, enfim, do empréstimo, do carro que você vai comprar, da máquina de lavar que você vai comprar, da geladeira que você vai comprar, enfim. Está 12,25. Os especialistas trazem aqui um aumento de pelo menos 3,5%, que dá 15,75%. Que nunca chegamos nem nessa previsão em momentos anteriores. E aí vem mais um dificultador. Nem na pandemia nós passamos por isso. Como que você vai comprar uma máquina agrícola com essa taxa de juros? Como que você vai investir com essa taxa de juros? E aí vem, lá nos Estados Unidos, a volta do Trump à Casa Branca. E o Trump já trazendo um governo muito mais áspero, bem diferente, mais diferente ainda, ou mais áspero do que foi o primeiro com relação ao mercado de capital, ao mercado estrangeiro. Por exemplo, só para também encurtar, e acho que ele não está errado não, é o jogo jogado. Nisso que eu vou comentar, ele não está errado não. Tem umas coisas muito doidas que ele está fazendo, aliás, negócio de permanência dos nenéns que nascem nos Estados Unidos, filhos de estrangeiros, já foi derrubado ontem pela própria justiça, mas vai dar pano para manga. Mas vamos lá, o que interessa a gente aqui, ele basicamente, só para dizer, ele está criando uma taxação alta para os importados, tudo que os Estados Unidos compram do mundo deve receber uma tarifa muito alta a partir de agora, e o que é produzido nos Estados Unidos deve ter um incentivo pesado para diminuir os impostos. Ou seja, o que nós vamos exportar para os Estados Unidos, que é um consumidor, é um parceiro, um cliente importante nosso. E aí vem essas dificuldades todas. Mas, por outro lado, para também não dizer que tudo é desespero, o ano fechou com um aumento do PIB em 0,9%, um pouco a mais do que havia de expectativa dos especialistas. Isso é bom. 2025 tem uma projeção até de queda, mas ainda acima da média do que se projetou. O IBGE também projeta um crescimento de 10% na produção agrícola. Também é bom. Sim. Tem mais produto, tem mais oferta do que demanda, o preço lá embaixo. Há a informação de que a taxa de desemprego também é uma das menores dos das últimas anotações do PNAD de 2012, 6,1, hoje cerca de 6,8 milhões de brasileiros desocupados. Até aquele nem trabalha, nem estuda, diminuiu também. Como é que você avalia esse número e projeta 2025 para a gente? Então vamos lá. Primeiro, como é que eu vejo, tá, Cláudio, o cenário nacional. Vamos primeiro falar do cenário nacional. Apresenta desafios econômicos graves. Para mim, ele apresenta um cenário econômico grave. A gente já saiu de pandemia. A gente já passou os 4 anos pós-pandemia. Nós éramos para estar com números altamente promissores. Então, quando você tem uma insegurança jurídica, por exemplo, a gente falou da desoneração da folha de pagamento que foi aprovado em novembro do ano passado, beneficiando a continuidade de 17 setores da economia. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado. Chega um ministro com uma caneta, que foi o Zanin, que é um ministro novo, a pedido da Presidência da República, e tira, foi eleito, foi aprovado. Como é que deputados federais, o Senado, aprova a desoneração da folha de pagamento? Então, aquele empresário contratou pessoa, falei, caramba, olha, vai continuar a desoneração da folha, vou contratar mais. Chega no meio do jogo, chega no meio de março, maio,
ele tira a desoneração de folha e ela vai voltar a ser gradativa de novo, atingindo 17 setores, inclusive da imprensa, tá? Inclusive do seu segmento aqui. Então, isso é grave. Então, você tem uma insegurança jurídica elevada, você tem uma carga tributária elevada, você tem ali... isso compromete a competitividade das empresas e desestimulam investimentos. E aí, 2024, Cláudio, você traz um outro número negativo. Foi marcado pelo histórico número de empresas que entraram em concordado em recuperação judicial. Cara, a gente não está na pandemia. Você sai da pandemia, passa 4 anos, você chega no ano passado agora, 2024, com um recorde de empresas que pediram recuperação judicial, sinceramente, é um cenário grave. Para quem está há 16 anos no governo, né, que tem ali esse grupo político que está há 16 anos, a gente não era para estar passando por isso. Aí você vê o que aconteceu, parece que são amadores, porque você viu a comunicação em relação ao Pix? Absurdo, isso gera uma insegurança num país que a gente devia estar falando de investimentos, de geração de emprego, etc. Foi todo mundo retrair. Muita gente deixou até de fazer movimentação com Pix, que foi um grande equipamento. Outra coisa, as pessoas têm que entender que quando aquela pessoa que vende uma pipoca, aquela manicure, aquela pessoa que vende um cachorro quente, quando ele vende aquele produto, ele não está recebendo 5 mil reais ali. Metade daquilo ou mais da metade é custo para ele vender o cachorro quente, para ele vender a pipoca, para a moça fazer a unha. Então, como é que vai tributar exatamente em cima? O cara do Uber, você acha que quando ele faz a corrida do Uber lá, 5, 10 reais, 20 reais, 20 reais ele recebe? Não, é gasolina. Boa parte do que aquele profissional do Uber, né, recebe, vai para a manutenção do carro. Então, como o governo ele traz uma insegurança jurídica, uma insegurança tributária muito alta. O que ele deveria orientar? Olha, você que é autônomo, você que é o motorista de aplicativo, o entregador né, o entregador, você que é o cara que faz o cachorro quente ou sanduíche, procura um contador, faz o MEI, porque você no MEI você não vai fazendo o seu CPF, você fazendo pelo seu MEI ou pelo Simples Nacional, aquele valor que você está recebendo, você vai poder justificar que é porque para você pagar o combustível do seu carro, para pagar o milho da pipoca, a manicure, etc. Então a maneira que ele comunica traz uma insegurança jurídica, traz uma insegurança tributária. Desculpa, a gente não precisa. O pior problema nós só passamos, que foi a pandemia. Eu não preciso agora gerar uma insegurança jurídica, uma insegurança tributária, como está acontecendo para um grupo que está há mais de 16 anos no governo, parece amadores. Então, isso traz uma insegurança para a gente, empresário, para a gente, investidor, para a população, para a própria população, a ponto de você falar que não vai usar um meio de pagamento porque ele não soube comunicar direito? Não, sobre essa questão do Pix, sem nenhuma defesa de governo nenhum, mas assim, usando aqui a fala do professor Roberto Dutra, na última sexta-feira, semana passada, ele, na Alemanha, fazendo aqui um programa com a gente, ele falou, cara... aí eu questionei, mas foi fake news. Você viu? E, aliás, essa fake news que chegou a 87% do povo brasileiro. 87% da população ficou sabendo daquela fake, que foi aquele vídeo deepfake do Haddad falando que ia taxar, aquelas coisas. Tá. O que ocorre? E aí... A partir daquela fake, criou essa doideira toda de taxação do Pix. Não era taxação, era fiscalização. Bom, mas sem nenhuma defesa, e sim colocando o que o Roberto trouxe aqui... Não é uma taxa, é um imposto que quando você tem a movimentação financeira vai acontecer. Quando você tem uma movimentação financeira... Não, que já existe. Cobra-se o imposto. Não, já existe. Sim. Acima de 5 mil, todo mundo tem que pagar o imposto de renda. Sim. Aliás, é acima de 2.800 por ano. Enfim, você tinha de 2 para física, 6 e tal. Isso. Então, assim, já tem acima de 2.800. O que houve é o que eu estou te falando. A fake news é um problema que nós temos que conviver com ele agora por resto da vida. E aí você fala assim, onde que a fake news se propaga? Em terreno fértil. Quem explicou isso foi Roberto Dutra. Falou aqui, falou, por que terreno fértil? Aí você vai entender. Olha, o governo prometeu e os deputados federais da bancada do governo juraram de pé junto que não haveria taxação da blusinha. Lembra? Sim. Que era do Shopee, da Shein, daqueles aplicativos de venda
desses itens, que foi denominado taxação da blusinha. Né? Conclusão, o que aconteceu? O governo taxou. E aí vem uma fake news em cima do mesmo tipo de assunto, que é a taxação, todo mundo acreditou de novo. Mas o porquê que acreditou? Porque antes não ia taxar a blusinha, taxou. Então, o governo precisa se arrumar nesse meio do caminho aí, entre a sua imagem, entre a sua comunicação e a sua realização. Mas você não está errado, não. É um prejuízo enorme para todos. Para todos. Olha, a gente tinha uma reforma tributária que ela está para acontecer desde a época do Fernando Henrique Cardoso, há 40 anos. Se discute a reforma tributária no Brasil há muitos anos. Muito bem. A reforma tributária foi aprovada agora, de um ano passado para cá. Uma coisa que se discute há anos e nunca foi aprovada. E isso fez Hoje nós temos um IVA, que é, né, o IVA, é o maior hoje do planeta. Então não foi só a cobrança do Shopee, da brusinha, não, ele do Pix. Aí você ainda tem agora também a maior carga tributária do planeta com a entrega péssima de serviços públicos. A gente está comparado agora com Suíça, com outros países que entregam saúde, educação e transporte de qualidade a mesma carga tributária está hoje equiparada a esses países de primeiro mundo com o que a gente entrega hoje, com péssima saúde, com péssima mobilidade urbana, com péssima segurança. Perfeito. Não, eu citei a questão da taxa da blusinha só como um terreno fértil para fake news. Sim. Entendeu? Se o governo tivesse feito de fato o que aqueles deputados falaram, não taxasse a blusinha. Agora, que era inevitável, a gente sabia. E isso foi discutido até pelo próprio ex-presidente, lá o Guedes. Sim. Ele que criou essa possibilidade e talvez necessidade realmente. Você vê que há um desafio muito grande para o governo, e aí na questão federal, é o ajuste de contas. O ajuste de gastos está com muita dificuldade de encontrar. A gente na pandemia viveu com menos ministérios. A gente está com mais de 30 e poucos mil ministérios. A gente tem metade da população que não tem esgoto. Você falou da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é necessária, cultural, etc. A gente precisa trazer cultura, etc. Mas eu tenho metade da população que não tem esgoto. Então, primeiro o pão, depois a diversão. Eu preciso cuidar da saúde básica para diminuir o gasto com saúde pública no município, né, no país, para depois promover outra coisa. Lei Rouanet, para quem não é conhecido. Então, 16 bi de Lei Rouanet poderiam ser usados em esgoto para melhorar a saúde da população e diminuir a demanda de serviço da saúde pública. Então, são coisas que você tem que nortear como investimento. Agora, insegurança jurídica no nosso país e a carga tributária do nosso país não é convidativo. Você comentou de Trump. O que ele fez? Ele foi e deu um susto na OMS. Pagava 500 milhões de reais, tem 300 e poucos milhões de americanos, mas paga 500 milhões de dólares para a OMS. Enquanto a China tem 1,4 bilhões de habitantes, pagava 39 milhões a OMS. O que ele fez? Peraí, por que eu estou pagando 500 milhões? Quando ele protege a indústria, como você falou, ele está fazendo o dever de casa dele, de proteger a indústria americana. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o movimento inverso. Ele vai aumentar a carga tributária dos produtos importados para defender a economia interna. Isso é dever de casa de qualquer governador, de qualquer presidente. Não está errado, isso é proteger a economia. É claro que está muito cedo, porque eles produzem laranja, mas também consomem muita laranja do Brasil, suco de laranja. Um dos nossos commodities. Fora os outros. Mas é claro que qualquer presidente tem que fortalecer, tem que fazer o dever de casa e fortalecer a economia daquele país. Isso é o dever de casa. E o Trump, ele é protecionista, né? Ele vai proteger a economia americana. Vai tentar fazer com que o dinheiro americano reforce a economia americana, gere emprego, gere novas indústrias, volte a crescer a indústria automotiva, né? Automobilística dos Estados Unidos. Enfim, ele vai fazer o dever de casa dele. E para fazer o dever de casa dele, ele vai proteger a indústria aumentando o imposto. É o que a gente deveria fazer. Por que a gente vende o ferro para o Japão bruto e compra o aço do Japão? Por que a gente vende... se a gente não abre... O Guedes falou isso. Por que a gente não abre do lado de Carajás ali uma indústria para já fazer o aço? Por que vem aqui, a gente fabrica a peça
Aqui vai para Manaus, pega o aço, vai para China, volta para Manaus, volta aqui. A nossa logística é péssima. A gente fabrica a matéria-prima, sai de um estado do Brasil, vai para Manaus para produzir, volta para São Paulo para não sei o quê, IPI em cima disso, ICM, substituição tributária. Por que eu não faço uma fábrica de aço do lado de Carajás e beneficio o produto? Por que eu não faço nas colheitas? Por que eu estou ainda vendendo? Por exemplo, a Suíça compra o nosso café barato e vende a cápsula de café, e a Suíça não fabrica café, não tem um pé de café. E a gente é o maior exportador de café. Por que a gente aqui já não faz a cápsula de café e vende para o mundo inteiro? Por que a Suíça hoje, ela agregou valor, ela não vende mais o pote, o grão de café. Ela vende a cápsula de café 10, 20 vezes mais caro do que o grão que a gente vende. Por que a gente não faz a cápsula de café? E eu estou pegando 2 exemplos, Cláudio, que pode ser aplicado para todos os commodities, a gente não tem que vender a matéria-prima mais e fazer o Brasil industrial. Agora, com essa carga tributária, você acha que alguém vai abrir uma indústria para 30%, 40%, 50%, até 60% do carro ficar com o governo? Ao passo que 7% nos Estados Unidos, se você, o imposto dos Estados Unidos é 7%. 1% a mais, que é 8% por causa da transmissão elétrica, que é energia. Aqui você vai comprar um carro, metade você trabalha. Por exemplo, ontem eu fiz uma pesquisa. Para você comprar um notebook, você tem que trabalhar 40 dias no Brasil. 40 dias para comprar um computador. O resultado de 40 dias. Nos Estados Unidos, com 4 dias. Você já compra. Isso em salário mínimo. Isso em salário mínimo. Ou seja, é um absurdo você trocar 40... E o computador é o que hoje em dia? Qualquer criança tinha que ter acesso à informação. Qualquer criança tinha que ter acesso à inovação, tecnologia, a um computador dentro da escola pública. Então você levar 40, isso sem gastar nada, com 40 dias de trabalho de salário mínimo, você leva para comprar um computador, e nos Estados Unidos é 4 dias. Por quê? Porque a nossa carga tributária aqui é altíssima. Agora, vamos defender a indústria? Tem que defender a indústria, consequentemente defende o comércio, defende serviço, defende todo mundo. Então, o que o Trump está fazendo em relação à economia é dever de casa. Ele protege a indústria e vai aumentar a importação, até para sinalizar, olha, eu estou aqui no mercado. Os comentários que ele fez até e em relação aos outros países, eu acho que foi até eu não faria. Tipo, eu quero Canadá, Panamá, etc. Eu não faria esse tipo de comentário logo no primeiro dia de gestão. Primeiro eu resolvo a minha casa. Depois eu vejo lá de fora da rua, né? Groenlândia, que é Groenlândia. Groenlândia, tá tudo certo, porque ele por exemplo, hoje ele gasta não sei quantos bilhões ali para o Canadá. Então ele está chamando o Canadá para perto. Por que eu estou gastando dinheiro para manter o Canadá, né? E gasta porque é uma maneira de logística, de proteger a área, né, americana, de você ter um continente como o Canadá do seu lado. Ele tem ali a participação, ele investe, os Estados Unidos gasta com o Canadá, mantém o Canadá para isso, mas não precisa chegar e falar, olha, eu quero o Canadá integrado no meu... Enfim. Vai devagar com a dor. Mas que agora, a gestão que ele está fazendo é a gestão pública de gestor, como empresário que ele é, que a gente deveria estar fazendo nosso dever de casa aqui. Bom, isso. Vamos lá. 9-4. Maurício, cara, vou te agradecer muito por você estar aqui. Vou pedir licença só, como diz aquele menino, eu acho que foi Gabeira que falou isso, delicadamente discordar de você quando você fala da lei Rouanet, da lei Paulo Gustavo. Porque eu sou a favor. Cultura tem que existir. Sabe por Ela quê? tem que existir. Por cada real investido na cultura, através da lei Paulo Gustavo, por exemplo, R$6,50 voltam. Se você investiu 1 bilhão, voltam 6 bilhões e meio. Então você pega esses 5 bilhões e faz esgoto. Eu tô concordando. Então, eu sou a favor da lei de Rouanet, mas para aquela ação que ela chega no município para quem não é conhecido. Eu quero conhecer, eu quero que a lei Rouanet chegue. Por exemplo, e a lei Rouanet ainda tem uma vantagem, que a gente como empresa pode abater do imposto de renda no ano seguinte. Exatamente. Tá tudo certo. O que eu falo é o igual seguinte... esporte também. Quantas crianças precisam de um incentivo para poder eu falo que os investimentos eles têm que ser equilibrados. Sim. E não desequilibrados. Eu não posso falar de cultura sem que tenha uma pessoa que não tenha o esgoto dentro da casa dele. Sim, a pessoa tem que andar em cima de uma tábua. A gente não sabe a realidade aqui não, Cláudio. As pessoas estão andando em cima de palafitos ou em cima de barracos, andando em cima de esgoto.
E isso acontece dentro do Rio de Janeiro, acontece aqui dentro de aqui Campos. perto da gente. Então, sim. Não a cultura é importante. A cultura tinha que acontecer dentro da escola. Ela tinha que acontecer um teatro, uma cultura, uma música. Isso é importantíssimo. Mas isso tem que ser equilibrado. Eu falo de uma maneira equilibrada. Nunca contra, pelo contrário. A cultura, ela muda um país. A cultura, ela muda um planeta. É nesse sentido que eu falo de equilíbrio. Eu falo de você investir primeiro o pão, depois a diversão, nesse sentido. Você primeiro tem que deixar essa pessoa alimentada e gerando o próprio recurso. Você entendeu? Para a cultura vir. Então, nesse sentido que eu quero dizer. Para deixar claro, não gerar uma dúvida em relação a isso. Não, eu acho só que a cultura tem que ser aliada no desenvolvimento do país. A cada R$1 na cultura gera 3, 4, a cada R$1 no agronegócio gera 3, 4, a cada R$1 no turismo. Em turismo gera 3, 4. É nesse equilíbrio que eu digo. Então, se a gente pensa... Assim, a gente pensando igual, tá? Não, a gente pensa igual. É isso. Eu acho que a cultura pode ser um gerador de desenvolvimento para acabar com a falta de saneamento. Mano, olha só o nosso arquivo público municipal, que o que a gente tem de informação. Aliás, você começou o programa falando sobre isso. Precisamos preservar o nosso patrimônio histórico e cultural. Sabe por quê? Olha o que a gente tem de informação no arquivo público que a população deveria conhecer. Aí os pedaços aí. Não, agora voltou e está aí já investido, graças a Deus. A Rafaela investiu ali, né? E saltou isso, a Rosana amigo seu lá da UENF, lá que sentou em cima do copo. Não, mas você viu que a Rosana prontamente, a nossa reitora, já soltou isso, para agradecer a Rosana pessoalmente. As coisas que só acontecem com o campus também, Maurício. Mas enfim, nesse sentido, tá, Cláudio? Não, perfeito, tá ótimo. Aqui, vamos lá. Traga pra gente aí um resultado positivo e vamos também fazer parte desse bloco, desse grupo. Acho que a imprensa como um todo tem que estar junto, cobrando da Azul, apertando, pressionando também no sentido de buscar essa solução aí o mais rápido possível. Cláudio, faço questão de assim que for marcada a reunião, tá? Vou estar terça-feira com o meu presidente da FACERJ, vamos religar para todo mundo, tanto deputados federais, estaduais e tudo, organizar essa agenda com o ministro. E aí a gente, enquanto município e estado, a gente arregaça a manga, faz o nosso dever de casa, marca a agenda com a Azul e a gente mantém vocês informados do desenrolamento, né? Do desenvolvimento desse assunto, que é muito importante pra gente. Obrigado, amigo. Obrigado você pelo convite. Forte abraço, bom final de semana para você. Mais uma vez, obrigado a Jô, a sua equipe toda lá da ASIC. Obrigado. Pelo carinho, né, de estar sempre atendendo bem a gente. A Associação Comercial está de portas abertas e a gente que agradece a oportunidade da gente estar aqui falando sobre o posicionamento da ASIC, essa entidade de classe tão importante e multissetorial, né? Associação Comercial é uma entidade multissetorial e a gente acaba falando de vários segmentos. São vozes como essas do setor produtivo que se levantam em defesa do setor e que também acaba saindo em defesa da população, como foi a questão do último março de 2020, quando o Vladimir assumiu, né, com o aumento aí de tributação, daquela coisa toda. Então, vocês foram fundamentais e importantes ali naquele contexto. Como sempre são. 9h09, conversamos ao vivo aqui no Folha no Ar de hoje com o Maurício Cabral, presidente da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. A gente volta segunda-feira com o Folha no Ar e você continue ligado aqui na Folha FM. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia a todos e a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela